Meu nome é Fábio André de Silvestre, eu sou advogado e trabalho como curador na preservação do patrimônio cultural, também sou editor e nesse nosso processo de preservação temos encontrado muitas pessoas e muitos projetos que se apresentam como questões que a gente passa a ter que resolver. A Casa dos Gerânios foi um desses muito incríveis que chegaram até nós a partir do Paulo Pereira, proprietário, e depois da mãe dele, a dona Bertila, com quem a gente foi se envolvendo e foi descobrindo cada vez mais o que era a ocupação italiana aqui em Santa Felicidade, desde antes de estar conectado com Curitiba, com o centro da cidade, diretamente, e o que fez com que a gente pudesse entender, assim como as pinturas que a gente está trabalhando aqui nesse momento, quantas camadas tem no restante do projeto. Não só na questão histórica, mas também na questão urbanística, né? Porque isso aqui é feito de muitas camadas. Quem entra em Santa Felicidade hoje passa pelo portal, lá no Parque Barigui, encontra 3 ícones na estrutura, que é um pináculo da igreja, que é uma outra estrutura da Casa dos Arcos, mas aquela que tem as janelas quadradinhas representa a Casa dos Gerânios. Então ela está lá como um marco do sentido de que Santa Felicidade tem conectado pela Manuel Ribas, aqui passa aqui na frente, com a cidade de Curitiba. Assim também, ter esse bem permanente aqui, nessa altura do século XXI, traz muitos conflitos em termos de o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, o que o proprietário é obrigado a fazer, mas o que o bem pode, para que se presta ao longo do tempo como um serviço público, à medida que as leis de preservação visam com que o direito de propriedade seja limitado para que o bem possa continuar manifestando seu valor. A gente fala, mas por que preservar bens antigos? Por que guardar coisas antigas? Por que não tirar de lá e colocar uma coisa nova? Acho que assim como as pessoas trocam de roupa e usam várias roupas de cores diferentes, todo mundo não quer monotonia no final das contas, né? E acho que o tecido urbano é assim também, tem coisa mais velha, mais nova, tecidos diferentes que fazem a gente pensar e apresentar coisas diferentes. Assim também é com a gastronomia, assim com tudo. A gente quer diferenciação. E o antigo e o novo sempre podem existir, porque são áreas quadradas construídas que se prestam, que a gente pode utilizar, basta ter racionalidade. Mas a produção do conhecimento, né, histórico exige que um bem que fique lá resista e daí faça, como nas pinturas que a gente está aqui hoje, perguntas, né? Quem viveu, por que viveu, o que aconteceu e por que isso estava assim, quem eram essas pessoas que chegaram antes, o que elas nos deixaram, né? Os italianos têm muito disso, porque são várias colônias ao redor de Curitiba, da qual Santa Felicidade é uma delas. E aqui, o que nos trouxe para cá foi um conflito, sim, um reclamo da comunidade dizendo que a casa não estava bem cuidada, etc. E daí nós tivemos a oportunidade de mostrar que o rio, o Vu e o Cascatinha que passam aqui atrás, eles inundavam e daí estavam eles a destruir o primeiro andar aqui da casa, que sendo um moinho na sua história, está aqui atrás o moinho, mas é de um outro terreno agora, tinha que ficar na beira do rio. E quando fizeram a Manuel Ribas alta, como é hoje, todo mundo passa lá, foram represados os rios. E daí eles inundam sistematicamente e nunca foi possível realmente preservar a casa integralmente. O segundo e o terceiro andares sempre podiam, mas o térreo não. Agora, recentemente, com essa intervenção que está sendo feita, já foi possível colocar no piso térreo ladrilhos, né, que ficaram lá durante muito tempo esperando isso. E foi justamente o conflito que fez o projeto começar, reagindo a essa situação de que não era o proprietário que não queria cuidar, mas era o meio que era hostil ao imóvel, partiu-se a questão da reforma simplificada, e assim que essa questão do conflito saiu, a reforma foi autorizada, já pudemos também apresentar projetos na área de restauro, que é esse projeto que está aqui agora. Também pudemos coligar projetos relacionados a publicações da família, que remontam à questão de Santa Felicidade, as questões de múltiplos casamentos aqui, que criam essa comunidade atual, e também, no futuro, o projeto que se desenvolve em relação a Santa Bertila, que é a santa que traz aqui para a igreja de Santa Felicidade um pouco da adoração, mas que está lá na Itália, que cria ainda essa ponte de patrimônio cultural mútuo. Tudo está presente aqui nesse lugar e revela muito.
ainda que o bairro hoje seja múltiplo, todo mundo mora aqui, muitos condomínios, etc., ainda assim há muita presença da ideia de Itália, de patrimônio mútuo mesmo, né? Então esse conjunto de projetos visa realizar e entregar para a cidade aquilo que o patrimônio prevê, um pouco de interesse, de guarda, de memória, para que no futuro a gente entenda as diferenças e nuances e possa fazer opções com base no conhecimento e não no desconhecimento, coisa que a pasteurização do atual acaba nos levando. Então toda essa ação, ela não é isolada e nem é só um capricho histórico de recuperação, mas para incorporar esse terreno, para que ele tenha de fato uma estrutura urbanística responsável, todos esses processos são necessários para que o imóvel possa receber o potencial construtivo relativo à sua função histórica. Ele também tem uma função ambiental muito grande, o que tornará a casa, como todas as casas que são preservadas em Curitiba, os bens imóveis que são preservados, todos têm potencial construtivo, o que significa que eles trazem recursos próprios para que eles possam ser preservados objetivamente na troca e nas relações com os objetos novos. Então esse tecido é planejado no plano diretor da cidade e isso existe para todos. É muito importante que as pessoas agora entendam que devem investir nisso, e não apenas numa troca de um prédio antigo por um novo, mas na valorização dos elementos que o plano diretor da cidade já fornece para essa preservação de bens imóveis e também de bens naturais. Então esse projeto segue para o futuro, preservando a casa, valorizando o terreno, relacionando-se com a Manuel Ribas, sendo um ativo tão valioso quanto os outros do bairro, e o fato de ser histórico, muito pelo contrário, agrega valor e não perde o valor.